Bom, surgiu um tempo aqui, e aí o livro tá ficando interessante, né? E aí eu falei, pô, não sei quando que vai ter outro tempo, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir esse... Não, o camarada tá mandando um texto sobre máquina, legal, legal. O Jorge, eu vou ler, e aí quando eu chegar na parte 2 eu acrescento. Mas enfim, porque eu mandei esse print, essa foto que eu vou usar de máscara aí, né, no vídeo. Isso é um grafite que tem em Piracicaba, né? Se você for no Google Street View aí, nessa avenida, ainda não tinha, era de 22 a imagem do Google Street View, não tinha. Então eu fui lá e tirei uma foto. Vai saber quanto tempo dura um grafite. Grafite nada é garantido, nem o muro é garantido, boa parte daquele muro não existia. E aí, bom, é o resumo do primeiro livro do Máquina, né? Eu vou separar ele em duas partes, vou tentar falar menos né, que é meio irritante, né? Ficar falando né, não é não? E eu vou separar em duas partes. A primeira parte eu vou tentar fazer um resuminho breve de tudo que eu pulei muita coisa, cara. Eu comecei a dar print só quando chegou a Revolução de Outubro, que ele chama de golpe de Estado, que não deixa de ser um golpe de outubro. E então eu vou fazer essa primeira parte, porque tem um tempinho hoje. E aí minha ideia é avançar, né, com um resumo básico do que eu vi até agora. E os prints que eu tirei foram poucos, então eu comecei a tirar print lá pelo capítulo 17 e 16. E eu vou avançar só até o 19. E aí eu deixo o 20 e o restante, acho que até o 38, alguma coisa assim, não me lembro de cor, para uma parte 2. Então eu vou botar no título lá, resumo, nome do livro e parte 1. E vou parar na parte 1 até terminar de ler. Porque assim, tem que aproveitar o tempo que aparece, né? Então, sobre o Nestor Makhno, ele acho que ele é o principal anarquista a se discutir, cara. Você pode falar, Bakunin, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Proudhon, lá. Mas assim, quem é que colocou em prática? Então você discute os caras da teoria, mas o cara da prática. Então o Makhno é o Lenin do anarquismo, né? Tá lá Marx e Engels bolando a teoria toda, e quem bota em prática é Lenin e Trotsky. No anarquismo tem toda a discussão lá, Bakunin, Proudhon, etc., mas quem bota em prática é o Marx. O bigodão do bem, esse aí, não é o bigodão do mal, entre aspas, né? Não tem bem e mal, né? Pelo menos não exatamente. Então, o livro é esse daqui, ó. Eu estou aqui na página 46. É o The Russian Revolution in Ukraine, tá? Eu acho que eu tenho um link de download disso aí. Se eu tiver, eu boto no vídeo, eu não me lembro. Tá? Então o livro começa, eu vou botar lá no começo só pra gente já ter uma ideia. Ele dedica aos revolucionários que caíram, ele faz o prefácio, como eu já disse em outros vídeos, né? Ele reclama de que não pode escrever na língua mãe, enfim, estava exilado, esse tipo de coisa, né? Escreveu em 1926 isso daqui. Tem um camarada francês dele que ajudou ele aqui. E aí ele começa aqui no capítulo 1, que é sua libertação, né? E a Revolução de Fevereiro acabou libertando os prisioneiros políticos, né? Um questionamento, né? Porque, assim, quem fez essa revolução foi o povo, foram os sovietes, tá? Mas a vanguarda política de partidos políticos eram sociais-democratas, né? E aí, eu acho que esses caras se arrependeram amargamente de abrir as portas da prisão. Mas é assim, eles não tinham opção, né?
É uma pressão revolucionária popular, não tinha opção. Mas que eles pagaram caro, pagaram, porque eles foram no caminho de conciliação com burguesia, né? Naquela ideia de revolução por etapas, primeiro uma revolução burguesa, e para depois, no futuro, sabe-se lá quando, né? Na cabeça dos caras, tirar um socialismo. E foram derrubados pelos bolcheviques, né? Então eu vou olhar bem rapidinho aqui, vou falar só o comecinho do livro. Vou ver se eu acho um ponto ou outro que dá pra falar um pouquinho. Aqui, The Socialist Revolutionary, Kerensky, the Minister of Justice, rapidly acceded to this demand of the workers. In a matter of days, all political prisoners were released from prison and were able to devote themselves to vital work among the workers and peasants. Work which they had started during the difficult years of underground activity. Tá, então o que ele fala é que o Kerensky ele obedece o apelo popular dos trabalhadores, né, o apelo do povo de libertar esses caras. They made this demand to the state socialists who, together with the bourgeoisie liberals, had formed the Provisional Revolutionary Government with the intention of submitting revolutionary events to their own wisdom. Anistia, né? Então o Kerensky assina anistia e todo mundo é libertado. Isso libera o Máquina da prisão, né? Lembrando, os bolcheviques, a liderança tirando Stalin, estavam fora do país, exilados. Então a aristocracia, o czarismo repreendeu todas as revoluções, os caras estavam presos ou exilados. Quando o povo derruba o czarismo, tá? O Pedro Ivo costuma falar que o czar é um burro que caiu de maduro. Eu acho que, assim, ele deve ter lido mais do que eu, mas eu acho que usar esse termo caiu de maduro, ele tira um pouco do valor do povo nisso daí, né? E da organização dos soviéticos e tal, e de tudo que ele mesmo fala de organizar os trabalhadores. Os trabalhadores estavam organizados desde muito antes, desde a Revolução de 1905. Né? Eu achava até que os soviéticos eram alguma coisa que durava de 1905 até 17 direto, mas não, os soviéticos vão se formando de novo, eles se formam em 1905. Eu não sei se o Trotsky tinha presidido um dos soviéticos já em 1905, eu lembro que tinha um advogado que fez caca, enfim, ele cai da presidência, o Trotsky assume, eu não lembro se isso já era em 17, mas em 1905 o Trotsky estava envolvido nisso, né? Então essa galera estava banida. E aí foi o povo que derrubou o czar, né? A aristocracia caiu pela revolta do povo. Fez muita burrice a aristocracia? Provavelmente sim, né? E aí isso facilitou a queda deles. Mas eu sempre volto no exemplo daquele governador do Espírito Santo que não quis pagar a polícia militar lá. A única ferramenta para segurar o povo, o cara não quis pagar. Isso é burrice. Então, acho que o czar fez algo parecido. Então vamos lá, são 4h30 da tarde do sábado. Não sei se eu vou conseguir terminar nem a parte 1, mas vamos lá. Então, basicamente, eu vou tentar resumir aqui. O Máquina sai da prisão, ele volta para a cidade, que é muito difícil falar esse nome, cara, da cidade dele. É uma vila praticamente, é Guliarpol. É claro que eu não vou tentar falar isso em russo, em ucraniano, enfim, é na Ucrânia. Ele volta para lá e ele já começa
a organizar, né? Porque assim, é o sonho dos anarquistas que está acontecendo, né? O governo cai, ah, aí assume ali uns liberais com, como ele mesmo fala aqui, ó, com state socialists, né? Socialistas de Estado com liberais burgueses. Isso aqui no livro do Trotsky está muito claro, né? Eu recomendo quem quer entender melhor essa parte. Está lá no História da Revolução Russa, do Trotsky, que tem no Senado, tem na biblioteca do Senado, tem PDF do Senado brasileiro aí. E está muito claro lá como que foi todo esse movimento. Então não preciso me estender muito, já teve alguns resumos de livros do Trotsky aqui, que eu devo ter citado bastante coisa já sobre isso. Mas é isso, né? Assume os soviéticos que tomam o poder, eles acabam entregando, né? Isso na prática, na mão dos mencheviques. E aí tem uma aliança, né, de cadetes, mencheviques, SR, né, socialistas revolucionários, na época direita e esquerda. Depois tem uma separação bem clara entre direita e esquerda dos sociais revolucionários, porque assim, tem uma diferença política bem grande entre eles. E o Lenin, que eu me lembro no livro do Trotsky, o Lenin dá muita bronca em Stalin, Kamenev, se eu não me engano, de entregarem o poder na mão dos mencheviques lá, de vez de lutar para ficar na mão dos soviéticos. O Lenin estava escrevendo carta já, acho que da Suíça, já quando soube das notícias, começou a bombardear em carta, xingando Stalin, Kamenev e jogando instrução. Mas é assim, o Lenin ele ainda não era o Lenin, né? Sempre foi o Lenin, mas assim, o Lenin depois vira um deus, principalmente porque Stalin, quando vê o Lenin morto, um deus morto é muito útil, né? Um deus vivo é complicado, mas um deus morto é muito útil. Então ele vira um deus depois. Ele é deificado pelo Stalin, mas ele vai virando um deus já vivo, né? Porque é uma liderança muito forte, muito sagaz. O Trotsky elogia muito, embora tenha a intenção de puxar o Lenin como deus para patrono do Trotsky e auto-sacerdote, mas o Trotsky elogia muito Lenin, mesmo assumindo que brigou muito com Lenin. E ele reconhece que 17 a importância do Lenin é gigantesca, né? Por ler as massas, que é principalmente. O Máquina chama o Lenin de Craft Lenin. Ele é craft, cara, ele leu as massas, tá? É lógico que o Máquina não vai gostar disso, porque o Máquina é anarquista, ele não vê que ditadura do proletariado deve existir. E aí acho que esse é um bom resumo aqui do começo, porque assim, o livro todo, ele parece eu vou lendo os títulos pelo menos, tá? Só pra até onde a gente chegar nos primeiros prints. Ele parece um grande diário, então ele é muito difícil de ler pra mim, ele não é interessante, não tem uma narrativa interessante. Ele começa a ficar interessante quando começa a ter treta, né? Assim, porque o resto é organização. É um negócio que deve ser feito, mas é chato pra caramba. Então, serve pra quem realmente, né, pensa nisso. Eu não acredito que nada vá dar certo tão cedo, qualquer coisa, mas enfim. Pra quem atua com as massas, quem atua com o povo, com o trabalhador, eu acho que é útil ler a experiência do Máquina, mesmo não concordando com ele, tá? Então a gente nota que o povo russo estava muito mais politizado, por mais que todo o atraso cultural, falta de, né, maioria analfabeta, campesinato, maioria, dá para notar que eles são mais politizados que o brasileiro médio de hoje, né? Não tem comparação. Tudo bem, a internet deu um boost nisso aí para o bem e para o mal, tá? Então a gente tem os bolsonaristas mais empáticos, os petistas mais empáticos hoje do que a gente tinha na década de 90 e 2000. Mas mesmo assim, tá? Como a gente teve uma propaganda americana gigantesca, né? A gente é o quintal dos Estados Unidos. O Trump quer mostrar isso bem agora, deixar bem claro isso. A politização aqui é muito baixa, né? É muito baixa. A gente tem toda uma estrutura de educação e de propaganda
estadunidense que complica bem e que é impressionante, deixa a politização, para mim, no nível abaixo de uma Rússia que mal estava no século XX, né? Enfim, eu vou lendo aqui os capítulos, aí depois a gente vai para os prints. Então, o primeiro é sobre a libertação dele, né? Aí fala da organização com os camaradas, as primeiras tentativas de organizar atividades revolucionárias. Ele critica muito os anarquistas, tá? Fala que a galera estava na cidade e não vinha para o campo, e era o campo que o bicho estava pegando. Isso é muito interessante porque, como a gente citou em outros vídeos, a Assembleia de 17, de 18, que o Lenin chama, ele perde, os bolcheviques perdem para os socialistas revolucionários, e aí tem esquerda e direita junto, não tinha como separar, porque os camponeses tinham um histórico de ligação com eles, né? Eles defendiam os camponeses, os interesses camponeses, que eram 80% da população. Então o Marx não, assim, e aí se você vê o marxismo não esperava. O Marx nunca esperaria um negócio desse, que uma revolução conseguisse ganhar, derrubar a aristocracia, depois a burguesia e o povo tomar o poder na Rússia, porque era atrasado. Comparado com, ele esperava alguma coisa parecida na Inglaterra, na França, né? Não na Rússia. E aí, assim, os caras são marxistas lá, o Lenin, é engraçado você pensar nisso agora, o Lenin, Trotsky, até o Stalin eram marxistas. E aí os caras trabalham com o proletariado, né? O trabalhador industrial. É claro que, forçadamente, vai ter que ter uma aliança com o campesinato, né? Por causa da estrutura russa, a gente está falando 80-20. E aí é engraçado porque o marxismo está todo voltado para o proletariado. A história dessa revolução cai no colo deles e a maioria é de campesinato. É muito problema, né, para você com o marxismo. Sendo que esses anarquistas, pelo menos o Máquina, ele está muito preparado para isso, muito envolvido com o campesinato. Isso explica muito da revolta maquinista, né? Eles chamam aqui de maquinochevista, enfim. Do Máquina, a revolta do Máquina. O exército que o Máquina lidera e tal. E você vai ver, pô, mas mesmo o Máquina estando muito mais ligado com peasants, e os peasants sendo 80%, era para os anarquistas terem ganhado essa parada, né? Os SR não contam, né? Enfim, os SR, sei lá, me parece meio perdido, até os SR de esquerda. Mas os SR de direita não queriam uma revolução popular, né? Eles estavam na mesma tese dos mencheviques ali, de que deveria vir a burguesia e depois vinha os trabalhadores. Mas isso prova um pouco do ponto do Marx. Mesmo se você tendo uma taxa 80-20 e 20 de workers, industriais, quem prevaleceu nessa bagaça toda, no final, foram os bolcheviques, né? Isso tem muito a dizer sobre Marx e ele parecia estar mais certo do que os anarquistas, tá? Mas eu vou opinar mais sobre isso só depois que eu ler o volume 2 das Memórias do Marx, tá? Que é o que me interessa realmente. Aí eu vou poder analisar um pouco melhor. Mas tudo isso me parece que o marxismo é mais pé no chão. Embora eu achei muito legal isso daqui, tá? De identificação, isso aqui é muito mais legal. É muito, tipo, a organização do povo parece muito mais real. Até agora, né? Até onde eu cheguei. Então vou continuar lendo aqui os títulos. Aí no 3 é Organização da União dos Camponeses. Então dá para perceber, né? Ele está numa vila camponesa. Deixa eu pausar aqui porque estou prevendo encrencas, viu? Nossa, bate uma saudade da vida de solteiro. Ter criança para ter que olhar, né? Então, estamos aqui no capítulo 4.
polícia. Aí ele conta a história aqui de uns caras que eram da polícia czarista, né? Não, ele xinga o cara e tal, que era um traidor, não sei o que, era traidor entre aspas, né? Botou ele na cadeia, os camaradas dele. Ele acaba, às vezes tem uma parte que os camponeses querem matar o maluco, ele fala, não, não mata não, tal, dá uma segurada, mas ele mesmo xinga o maluco e tal. Olha aqui. Ah, ele tava esperando juntar todos pra matar eles. Enfim, aí vem o capítulo 5, reeleição do comitê público, essa organização, né? Ele reúne os professores, ele fala que os professores eram tudo jovem aí. Primeiro de maio. Isso aqui, o 1º de maio, ele tá na Ucrânia, mas o Lenin já tinha chegado, né? Já teve todo o rolo de abril, né? Mas a Ucrânia está bem longe do centro do Império, né? Do ex-Império Russo. Então, estava em outra pegada isso daqui. Então, ele está falando do 1º de maio, né? Que é o Dia do Trabalhador, relacionamento dos camponeses e a questão da terra. Então, ele vai muito na pegada de falar para os camponeses, falando assim, cara, a terra é de vocês têm que tomar, mas quem tem que fazer isso é vocês. É o pensamento anarquista, né? Eu conheço muito pouco de anarquismo, já falei várias vezes que eu teria que ler mais. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia nem que anarco-comunista era basicamente a divisão de anarquistas que tinha, era anarco-comunista e anarco-individualista. Eu não sabia nem isso, cara. Os anarcos individualistas são tipo os pais dos anarcocapitalistas de hoje, né? Mas eu acho que eles são menos ridículos, tá? Eles têm uma coisa bem mais, assim, que eu concordo mais do que os anarcocapitalistas. Tudo que eu ouço dos anarcocapitalistas hoje é absurdo pra mim. Mas os anarco-individualistas me pegam fácil, porque eu sou antissocial total, né? Concordo muito com os anarco-individualistas, pelo menos o pouco que eu li. Eu não sabia nada, eu fui pesquisar um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, eu achava que anarco-comunista era tipo uma parte dos anarquistas que tinha algum vínculo com o comunismo, alguma conversa com Marx, mas não. O anarco-comunismo é o que o Marx não é, que é o que acredita que o povo tem que se organizar de maneira comunal, né? Sem Estado, sem propriedade. Basicamente é isso. O anarco-individualista, olha aqui, dá bem aqui. Os anarco-individualistas é sem Estado, mas com propriedade, né? O ruim do anarco-individualista é que ele abre o portão do inferno para esses jovens trouxa de hoje, né? Mas tem algum sentido, né? Assim, desde que seja alguma coisa proporcional ao indivíduo, né? Propriedade individual, você tem metade do mundo, é seu, que você conseguiu. Eu acho que nenhum anarco-individualista ia concordar com isso, mas enfim. É normal você entender que alguém possa tomar conta de um pedaço de terra e falar isso aqui é meu e você não entra aqui e não me enche o saco. Pra mim é palatável o anarco-individualismo, tá? Mas tem toda aquela implicância que eu já coloquei em discussões de debates, falando assim, mano, se vocês anarcocapitalistas ganharem, vocês vão ter que armar o povo e falar, ninguém vai acumular mais do que isso, porque senão dá merda tudo de novo, tá? Eu acho que os anarco-individualistas estavam mais perto de uma coisa que poderia não funcionar do ponto de vista de não ser derrotado, mas funcionar do ponto de vista de não deixar toda a caca que temos hoje acontecer novamente. Eu acho, me parece, sem lendo quase nada, né? Aqui aparece isso daqui, né? Ele fala dos anarquistas de Alexandrovsk.
where all manual intellectual workers formally they were divided into anarcho-communists and anarcho-individualists, but in reality they were all revolutionary anarco-comunistas. Então ele critica muito os anarquistas por eles ficarem enfiados a gente vai ver isso em várias vezes, enfiados nas cidades, às vezes discutindo filosoficamente em mansões de rico e tal. E ele fala que quando a gente precisava estar organizado, precisava estar agindo no campo, que é no campo que o bicho está pegando, é no campo que a revolução está acontecendo, é no campo que o povo tá para tomar o poder, né? Eu acho que ele enxergou isso muito bem. Ele age assim, o que explica ele conseguiu liderar um exército é a leitura dele, né? Eu acho que ele tem um pouquinho de Lenin nele, embora ele xingue o Lenin, ele tem um pouquinho de Lenin nele de leitura, né? E de pragmatismo, né? É uma outra, estou falando vários nós de novo, hein? Mas é uma outra coisa que se assemelha do Lenin de certa forma, que é uma dose boa de pragmatismo. E ele deixa isso bem claro, ele fala, tem anarquista que não vai gostar do que eu vou falar, mas aqui tem que ser pragmático e tal. Então ele não dá para notar que ele tinha opositores dentro do anarquismo por essa visão mais pragmatista dele. No capítulo que eu estou, ele está questionando se ele deveria não assumir um papel principal, porque ele é anarquista, ele acredita que o povo deveria se autogerir, etc. E quando chamam ele, né, quando começa a contra-revolução, chamam ele para a liderança de não sei o que lá, ele fica com essa dúvida, ele fala, mas seria uma traição eu não assumir isso daqui e deixar a revolução morrer, né? Então, é assim, né? Quem tem um pouquinho de liderança, eu me escondo o máximo possível, sempre me escondo muito, porque eu odeio isso. Então na vida real eu me escondo muito e não importa, porque na vida real você só vai precisar ter liderança em serviço, né? O resto você pode largar na mão de outros e tal, né? Por exemplo, na minha casa, antes de eu formar uma nova família, eu só assumia quando eu realmente precisava, senão eu deixava com meus irmãos. Você pode chamar de preguiça, de sacanagem, mas eu não sei, cara, é uma aversão muito grande à liderança, né? Uma aversão muito grande de ser responsável por outros e tal. Mas quando precisava eu tinha que fazer, eu fazia e pronto, né? A gente tem uma certa firmeza de mente quando tem que fazer realmente alguma coisa, vai lá e faz e pronto. E eu deixava isso normalmente cair no colo do meu irmão caçula, que ele era um ser humano mais normal, né? De longe ele é o ser humano mais normal de nós três. Uma pessoa com mais disposição de assumir responsabilidade, uma pessoa com mais disposição de interagir com outros, né? Embora não estou dizendo que ele seja o extrovertido extremo. Mas na vida real, enquanto eu pude ver que dava para delegar sem sacanear, às vezes quando eu sentia, tô sacaneando, né, tá pesando muito, né, aí tentava ir lá, na vida real é meio fácil. No serviço, vez ou outra não dá. O primeiro cargo importante, entre as que eu assumi, foi de coordenação, né, e aí não tinha como escapar, mas logo de cara eu já contei essa história, eu acho. Eu tive que assumir uma equipe de Jovem Cidadão, que é um projeto do governo, não sei se é do estado de São Paulo, mas enfim, na cidade de São Paulo existe, e que é de jovens de 16 anos trabalhando, né, e ganhando uma bolsa. E a empresa era pequena e meu chefe contratava só Jovem Cidadão porque não tinha para economizar. E quando me chamaram para coordenador, eu falei, não vou cuidar da disciplina, se vocês quiserem que eu cuide disso. E eles toparam, não, eu falo, deixa comigo que eu cuido, um dos sócios, né? Eu cuidava da parte de organizar o trabalho e corrigir e passar a instrução para eles.
Então deixei bem claro antes, porque eu realmente não queria cuidar de disciplina, é um negócio muito chato. Mesmo tendo filho, é mais chato ainda tendo filho. Não é uma coisa que eu gosto, não tenho gosto nenhum pra isso. O Plínio, meu irmão caçula, falou, não, é mó divertido dar bronca em criança. Não, pra você pode ser, pra mim não é. Mas, jogando RPG, várias e várias vezes a liderança caía. Ah, mas é ficção. Não interessa. Ficção é um treino para a realidade, é emulação, né? E várias vezes caía a liderança nos meus personagens. Porque eu fazia um personagem que, além de ter uma estrutura dele que atraía a liderança, eu acho que tem alguma coisa que acaba atraindo um pouco, tá? Pode ser que quem me conheça vá divergir, né? vai discordar de mim, mas historicamente no RPG costuma cair essa liderança. E quando cai, cara, caiu. Você tem que liderar, você tem que dar seu melhor. Então, é interessante ver o que saiu daqui, porque caiu nas costas do maluco, que é anarquista e tal, mas ele assumiu. Tem que ser eu mesmo. E foi um dos motivos de que deu no que deu. Eu acredito que dentro do bolchevismo e do marxismo, o Lenin era esse cara, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente avança. Capítulo 9, alguns resultados. Eu ele, assim, pode ser interessante uma coisa ou outra, mas a leitura é muito chata. Então é bom para ver como é que estava o ambiente, o que acontecia na Ucrânia, o que os anarquistas estavam fazendo. Ele organiza lá os peasants deixarem de pagar, né, os donos da terra. Eles tomam as armas de todos os donos de terra lá, tá? Ele já estava desafiando o governo menchevique, já foi organizando, desafiando. Esse é um dos caras, né? O Kropotkin é um dos caras mais importantes do anarquismo e tal. E aqui esse Ekaterinoslav era tipo a província em que ele estava Guiaipol, né? Então Guiaipol é tipo uma vila com uma área rural, né, ao redor, e faz parte da província de Ekaterinoslav. Então ele fala do Kropotkin, aí ele vai criticar o Kropotkin, ele fala, não, ele vai sempre continuar sendo o nosso teórico mais importante, tal, lá, mas ele fica decepcionado com o Kropotkin em Petrogrado participando dos congressos lá, né? E aí eu fui pesquisar por quê, porque ele não fala, o livro do Máquina, cara, ele é um diário, ele não explica nada, ele não tem narrativa, é um diário puro, tá? E aí eu fui pesquisar por quê, e o Kropotkin, pelo que eu pesquisei, ele assume uma postura anti-guerra, ele assume uma postura pró-guerra, tá? De permanência, mesmo depois da Revolução de Fevereiro, de permanência na guerra contra os germânicos, né? Contra do lado da Entente, né? Em francês é Entente, eu nem sei o Pedro fala lá, mas eu vou falar Entente e pronto. E essa visão batia com a dos mencheviques, né? Quem vai quebrar com isso são os bolcheviques e, pelo que está entendendo o Máquina, os anarquistas apoiavam os bolcheviques nisso. Aliás, em todo esse começo, pelo que eu vi, os anarquistas apoiavam os bolcheviques, né? O que dá para notar na narrativa é um rancor do Máquina, que deve ser completamente justificável, mas um rancor do Máquina, mas no começo, tirando a parte de ditadura do proletariado, que é importantíssimo, os anarquistas apoiavam os bolcheviques plenamente, né? E os SR de esquerda, na narrativa do bolchevismo e dos textos marxistas, o SR de esquerda tem uma função secundária na narrativa do Máquina,
Os dois parecem ter o mesmo peso, tá? Vai ser a esquerda e os bolcheviques. Então ele critica o Kropotkin aqui, fala que ele parece ser um velhinho que cansou e tá meio sentimental, mas ele ainda mantém todo o respeito que tem pelo Kropotkin. Essa parte aqui, whether we were right or not, we never discussed with our political enemies the question of the participation of Kropotkin in the All-Russian Democratic Conference of Moscow. Isso daqui me parece centralismo democrático, tá? Para anarquista é meio estranho isso. Não me parece muito. Now, thus, with a sinking feeling, we listened to what Peter Alexeyevich said, que é o Kropotkin, né? We didn't lose faith that he remained always dear and close to us, but the revolutionary moment called us in a different direction. Ele fala, né, o Kropotkin, valeu, viu, pela sua história e tal, mas o que a gente tem que fazer agora não é isso aí não, né? Como eu disse, o Machno, ele é muito pragmático, né? Pelo menos no que eu vi até agora. Eu acho que eu tô aqui com um negócio meio da tela um tempão, né? Mas enfim, eu tô lendo mesmo. Capítulo 12, Kornilov's March on Petrograd. Então isso aqui já deixou a galera da Ucrânia de orelha em pé, né? Que é a marcha do Kornilov lá, que é derrotada na prática, vai pelo Trotsky, né? E a Organização dos Trabalhadores, né? Do sindicato dos trabalhadores das linhas de trem, não me lembro direito, tá? Aí, capítulo 3, Struggle with the Counter-Revolution, Going to the Villages. E aí, assim, eles tem uma briga política no meio, né? Porque quem está no poder são os mencheviques começam a brigar com o Machno aí, falando, o que é isso aí, vocês tiraram as armas da burguesia, né? Os mencheviques, cara, eram muito reacionários, em todo lugar que eu leio eles eram muito reacionários. O único autor que defende os mencheviques até hoje é o da biografia do Trotsky lá. Todo o resto que eu li mete o pau nos mencheviques. Visita aos trabalhadores da fábrica de Alexandrovsk. Então ele fala, né? Ele, assim, é engraçado. É muito engraçado na narrativa do Machno. É que ele fala umas coisas que ele bota entre aspas, como se fosse o povo falando, mas é uma fala muito elaborada e que, como é que o cara guardou que o maluco falou no discurso lá, sei lá, eu acho que ele usava atas. Né? Ele fala como se o povo estivesse falando através de atas. Para mim o povo não fala através de atas, mas enfim. É interessante, é diferente. Eu acho estranho. Eu leio e acho estranho. Como assim o povo fala isso desse jeito aí? Ele coloca a voz dos trabalhadores em umas frases cheias de efeito e tal. Mas aí ele conta que ele faz uns discursos, né? Eu acho que aqui tem um discurso que ele vai fazer com soldados, e aí ele vira os soldados, né, pra ir pra cima dos mencheviques, os soldados. Ele consegue e tal. Aí ele fala que ele faz um discurso lá que os caras falam, todo mundo foi vaiado e tal. Você vai lá, ele fala que ele foi lá e não foi vaiado, que o pessoal ouviu ele e tal lá. Então ele, embora ele não deixe claro que ele está se vangloriando e tal, ele parece ter um poder de discurso bom, né? Que o pessoal, por exemplo, né? Todo mundo que fala de Trotsky fala que Trotsky tinha esse poder absurdo de discurso. O Machno parece ter um poder de discurso bom também. E ele fala da organização, né? Ele vai tentando organizar tal, os soviets.
E aí a gente chega, né? Parte 2, capítulo 16. O golpe de outubro, o golpe de Estado de outubro na Rússia. Então a gente chega na parte. Aqui o livro começa a ficar interessante. Então ele começa a ficar interessante aqui na página. Que página que é essa? 38. Na página 38 desse PDF aqui. E aí. A gente começa com meus prints. Eu vou ler uns pedaços, tá, dos meus prints. Não preciso ler tudo, mas acho que esse começo aqui é interessante, ó. Mas esses dois partidos, ele está falando já da Revolução de Outubro. Um bem organizado, o outro seguindo de maneira submissa o espertinho Lenin, sabiam como e quando se aproximar das massas revolucionárias, enfeitiçando eles com o seu slogan mentiroso, todo-poderoso soviético, e parabenizando as massas por seu slogan: a terra aos camponeses, as fábricas aos trabalhadores. Esses partidos tomaram a revolução e, tendo à sua disposição uma abundância de jornais e mídia, eles empapelaram, né? Eu acho que ele está querendo dizer isso, tá? Eles tacaram jornal nas cidades e no país com seus manifestos, suas declarações e seus programas. Aí ele fala, isso aqui eu vejo em todo discurso anarquista, né? Os anarquistas, eles tiveram um papel fantástico nessa insurreição de Petrogrado, Moscou e uma série de outros centros industriais. Eles estavam na vanguarda dos marinheiros, dos soldados e dos trabalhadores, mas sendo desorganizados, eles não podiam competir em influência com esses dois partidos políticos, formando um bloco debaixo da direção do espertinho Lenin. Eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer durante esses dias e meses, e que espécie de forças e energias eram necessárias. A voz deles eram ouvidas através do país alto e claro, ecoando as aspirações muito antigas das massas trabalhadoras, a conquista de terra, pão e liberdade. Então tudo que ele fala aqui corrobora com a ideia que o Trotsky coloca, né, do Lenin, né, da leitura das massas. Novamente, o que fica em tudo que eu li de marxismo, o que fica diferente aí é que ele coloca os SRs no mesmo patamar. Dá para entender, né, que os SRs estão no mesmo patamar dos bolcheviques, aí, os SRs de esquerda. E em tudo que a gente vê talvez por propaganda, mas tudo que a gente vê do marxismo, do leninismo, do trotskismo, né, os SRs não têm esse papel. Não é? Eles mal são citados. Os anarquistas, então, quem vai citar os anarquistas é o próprio Marx. E isso aqui é a crítica principal do Marx até agora, em todo o livro que eu vou vendo, é isso aqui. Enquanto isso, os anarquistas, totalmente descoordenados, não conseguiam nem mesmo mostrar às massas a hipocrisia básica desses dois partidos políticos. Construindo sua própria dominância sobre a revolução, enquanto gritando slogans
que eram anti-Estado em essência, um tanto alienígenas a seus ideais autoritários. Aí assim, eu não sei qual que é o conhecimento do Machno de Marx, né? Porque a leitura dele de chamar de Lenin de Kraft, então, ela pode ter uma parte de verdade, né? Mas assim, o marxismo não acredita que o comunismo possa ocorrer direto, tá? Pelo menos tudo que eu vi ali até hoje, no marxismo você não consegue pular para o comunismo, né? O Marx, acho que é no Anti-Düring, não, estou confundindo tudo, não, é outro, eu falei em algum vídeo aí, não vou lembrar nunca, minha memória é horrível. Num vídeo que eu estou falando sobre os conceitos de socialismo e comunismo, que é o Lenin que coloca, né? No Marx isso aí era ambíguo ainda, mas o Marx ele deixa o caminho pavimentado por Lenin fazer isso quando o Marx separa em primeira etapa e segunda etapa do comunismo, né? E que a ditadura do proletariado é a fase de transição para o comunismo. Então, não dá para... O Marx não vai falar com alguma razão, porque depois, principalmente Stalin, vai quebrar todo esse argumento, mas o que está no foco, no alvo, é o comunismo. O comunismo é igual ao anarquismo. No fundo, o comunismo é igual ao anarquismo. A diferença dos comunistas e os marxistas é que eles seguem a teoria do Marx, não é uma questão de acreditar, é uma teoria que diz que não vai acontecer. Não vai acontecer. Se acontecer, isso vai ter uma transição, porque vai precisar de uma força, vai precisar de um Estado opressor para destruir o Estado anterior e reprimir as contra-revoluções para esse Estado retornar. E isso não é feito diretamente com o comunismo. Você precisa de um Estado, que é a ditadura do proletariado. Aí vai ter um pouco de divergência na ditadura do proletariado que aparece em Marx, em Engels. Não li. Eu agradeço o comentário do Jorge lá, que ele explicou mais um pouquinho, mas eu não li o suficiente. Mas tem uma diferença, né, de Marx, Engels e Lenin. Ele coloca sobre, o Jorge colocou no comentário lá do vídeo da leitura do texto do Lenin, de que não propriamente era uma ditadura do proletariado, era do campesinato do proletariado. É por isso que tem a foice e o martelo na bandeira, né? Essa discussão vai com Trotsky, enfim, e aí depois vai partir essa discussão vai incluir Kulak, vai incluir o plano, né, para ter um semicapitalismo para poder depois partir para o socialismo, que isso parte também, que era uma ideia de Trotsky, depois assumida por Lenin também e é implementada. Outra ideia de Trotsky que era transformar em propriedades comunais, né, as propriedades agrárias, que ele coloca que deveria ter sido feito gradualmente, depois vai estar lá e enfia de uma vez, caga tudo, mas era uma ideia do Trotsky, ele vai implementar forçadamente, dando paulada e matando um monte de gente, né, inclusive de fome, que o Holodomor acho que está incluído nesse processo aí, justamente na Ucrânia. E aí, enfim, você tem que ter um Estado, né? Não tem como o capitalismo cair sem ter um Estado para segurar a bronca na transição. Então, essa é a diferença. E aí você pode chamar de Kraft, eu não sei se você falar que o Lenin estava pensando nisso, mas não acreditava nisso, que ele estava pensando em manter o poder, que ele queria ser um Stalin, resumindo. Que o Lenin queria ser um Stalin, aí ele seria Kraft, mas se ele não queria ser um Stalin, não dá para saber porque ele morreu, Kraft não seria apropriado ali.
Não seria essa, o espertinho do Lenin, mentiroso, o SR são mentirosos. Não, porque é esperado isso na teoria, né? De que a gente chega nesse ponto que os anarquistas querem, desde que um Estado operário crie a materialidade para essa transição. Mas a crítica dos anarquistas é assim, é algo muito esperado. É igual ler o Volkovanov criticando lá o trotskismo lá e dar risada, porque assim, você lê o Máquina e dá risada. É esperado isso do anarquismo, né, cara? É muito esperado não ter organização. Eu já me espantei depois que aparece que tinha uma federação anarquista com armas que os caras distribuíam para os bolcheviques. Típico de anarquista também, ela dá para os bolcheviques. Eles vão depois dar um tiro nas suas costas. Mas eu não sabia nem que tinha uma federação anarquista russa, é um negócio impressionante já. E o Máquina queria que fosse muito além, então dá para entender o Máquina, de certa forma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante nesse print. Ele fala o básico, né, que as massas de trabalhadores, durante o período que o governo provisório e seus agentes diretos, os SR de direita, os cadetes, eles estavam implementando atos contra-revolucionários. É engraçado que os mencheviques falam o tempo todo que eles são atos revolucionários e que quem está sendo contra-revolucionário é a oposição. Eles viram os bolcheviques e os SRs de esquerda como os campeões dos objetivos dos trabalhadores. No fundo, o Marx não está falando o que o Trotsky fala sobre como os bolcheviques ganharam maioria finalmente. Né? Os bolcheviques tinham uma minoria em votos, em membros, tá? E aí, conforme o Lenin passa por abril, né, os eventos de abril, depois jornadas de julho, tal, os bolcheviques vão ganhando uma maioria gigantesca, que não é suficiente, né, para, por exemplo, lá em 1918, mas dentro das cidades e dos operários era significante. E se você for ver, a política é feita nas cidades, né, cara? Imagina você tem uma manifestação, vamos dizer assim, na cidade você tem, digamos que todos os petistas estejam na cidade e todos os bolsonaristas estejam no campo. Tá uma analogia porca só pra gente pensar. E aí você tem uma manifestação monstra tal que vai lá e derruba o governo. Onde é que está o governo? Está na cidade. Quem é que está na cidade? Os petistas. Quem é que vai governar? Os petistas. Até os bolsonaristas se organizaram no meio do campo, que é o que o Marx fala o tempo todo, né? Quem tem a capacidade de se organizar e de ter uma força política grande são os trabalhadores industriais. É o povo citadino. Tá? E ele explica isso falando que é por isso que na era feudal, medieval, né, na sociedade feudal, as revoltas camponesas eram sempre destruídas. Né? Isso só vai mudar quando a burguesia toma o poder, e tem a ver com a cidade e o poder que a burguesia tinha na cidade. O poder no campo era da aristocracia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele fala das federações anarquistas, mas os eventos de outubro mostraram que eles não foram hábeis o suficiente para lidar com os eventos de outubro. Ele cita aqui anarcocomunistas e anarcossindicalistas. Eu não sei realmente a diferença entre eles, não. Alas, this didn't happen. And because of this and a bunch of other reasons as well, the anarchist movement, so lively and full of revolutionary enthusiasm, found itself trailing events and even, at times, completely shunted to sidelines, unable to follow an independent path and reach the revolution with its ideas and tactics.
É a crítica principal do Machno. Olha, é interessante isso. Você vai ter, por exemplo, o Volkovanov segue na linha dos mencheviques e fala que outubro é um golpe e tal. O Machno fala que é um golpe. Olha que interessante, né? Ele fala que é um golpe. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Assim, os eventos revolucionários de outubro, eventos que abriram o caminho para a segunda grande revolução russa, veja só. Então ele fala que é um golpe bolchevique, mas ele fala a grande revolução, a segunda grande revolução russa. Realmente só fizeram, isso aqui faz parte desse texto que é interessante, mas só foram sentidas na Ucrânia em dezembro. Mas ele chama de golpe e tal, mas ele assume que é a segunda grande revolução russa. Então há um respeito do Machno aos bolcheviques indireto, tá? Na verdade ao povo, mas aos bolcheviques e os SR de esquerda, reconhecendo como revolução, ó, diferente de Volkovanov, mencheviques, etc. Ele reconhece. Vamos para o próximo. Então, ele fala, de novo ele está falando do povo e tal, né, como se o povo fosse uma entidade que estava numa ata, mas enfim. Ele fala que o pessoal da vila dele, pelo menos, eles apoiam os bolcheviques e ele fala, os anarquistas todos falam, ó, fica esperto com esses caras, mas estamos apoiando eles, tá? Aqui no finzinho, tá? Entretanto, os trabalhadores revolucionários ucranianos não eram entusiastas, não estavam entusiasmados pelo fato dos bolcheviques e dos SR de esquerda estarem no poder agora. Os camponeses com consciência de classe e os trabalhadores, né? Você nota que ele coloca os peasants antes, porque na Ucrânia o negócio era esse, tá? E como eu disse, era a maioria, e aí é impressionante ver que, pelo relato do Machno, não havia essa consciência de classe entre os camponeses, e sendo que eles eram a maioria, era um negócio realmente para se pensar, né? Eles viam isso como uma nova fase de intervenção por autoridades centrais na criatividade revolucionária dos trabalhadores em nível local e, consequentemente, uma nova guerra entre o poder central e as pessoas. Assim, é difícil analisar quem estava lá era ele, né, cara? Mas, assim, me parece meio utópico demais o que ele está citando, se era real ou não. Podia até ser na região dele, né? Mas principalmente quando ele coloca as frases do povo, como se o povo fosse alguma coisa única, fica meio estranho. Mas vamos lá. Esse aqui é meu outro print, a gente já está no capítulo 17, né? É a continuação também, né? Eles viram esse novo governo revolucionário socialista somente como um governo, como todos os governos, o qual eles na ocasião em que eles só conseguiram notar com as suas taxações, né? Com seus soldados convocados e outros atos de violência em suas vidas árduas, né? Que é o que eles notam do governo que está falando. Ele fala interessante isso, ele tem uma frase ucraniana aqui, né? É interessante isso daqui, ó. Que ele fala que os peasants pareciam estar contando piada, né? Fazendo piada, mas eles estavam, na verdade, falando sério sobre todo um histórico de sofrimento e ódio quando eles diziam que o tolo, né, depois que eles tiraram o tolo Nicholas Romanov do poder, o Kerensky fez o papel de tolo. Agora que ele foi perseguido, eles estavam perguntando quem vai fazer o papel de tolo, né? E alguns diziam Lord Lenin.
e, e outros diziam, sem o tolo eles não conseguem gerenciar. E ele mesmo fala aqui, a palavra tolo eles usavam sempre para querer dizer governo, né? Então parece que tinha realmente uma ideologia anarquista muito difundida na Ucrânia, pelo menos na região dele, tá? Não sei se é verdade, tinha o relato dele aqui. Aqui, ó. Na realidade, ah, o Lenin espertinho entendeu a cidade. Ele colocou na posição de tolo um grupo de pessoas debaixo do banner, da bandeira da ditadura do proletariado. Que na cabeça deles achavam que sabiam o que estavam fazendo, mas eles somente queriam poder para seu próprio poder. Assim eles podiam impor sua vontade em outras pessoas e de fato na humanidade inteira. Ele está se referindo ao marxismo aqui, né? Aqui eu acho que ele está forçando a barra. No caso Stalin não. No caso Stalin não, ele está acertando. Mas o pessoal não queria poder só por poder, cara. Não. O pessoal queria poder para derrubar o capitalismo, né? E forçar o caminho nas pessoas e na humanidade inteira. De certa maneira, sim, viu? E aí, assim, digamos que você começa lá seu anarquismo e tal, e no fundo você pega uma sociedade que toda recusa todo o seu anarquismo. Aí eu acho que esse é o ponto dele. Se recusar, então é isso mesmo. Então, esses caras querem ser dominados pelo capitalismo. Sei lá, né? Ele tá falando aqui que o Lenin atraiu alguns dos anarquistas. E aí ele fala aqui, né? O Left SR, depois de 7, 8 meses como lacaios de Lenin, caíram nos seus. Sim, se perceberam e viraram oposição contra Lenin até o ponto de pegarem armas contra ele. Isso aqui é a Revolução de SR, né? Que eu falo das revoluções dos aliados, das revoltas aliadas, eu falo que a mais compreensível é a dos SS, porque os caras foram lá e mataram o embaixador, um político alemão, para que voltasse para a guerra e tal, e pegarem armas, né, contra os bolcheviques. Então a reação é compreendida. Kronstadt e Machno. Kronstadt a gente tem em armas também, né? E Machno eu vou ler agora para ver o que aconteceu, mas enfim. O pessoal critica muito a violência dos bolcheviques e tal, mas tudo que eu estou lendo até agora corrobora, porque ou os caras faziam isso ou eles perdiam o poder, né? Eu quero justamente ler a segunda parte, o volume 2 das memórias do Machno, para ver se realmente os bolcheviques estavam sem saída nisso. Então entro aqui no capítulo 17, o principal acho que eu queria colocar era aquilo ali. Aí vai ter uma eleição, né, na Ucrânia, a Assembleia Constituinte. Ele fala que eles orientaram o povo assim, a gente não aconselha vocês a votar, mas vocês querem ir lá votar, então vocês votam no SR e nos bolcheviques. O próprio Marx falou isso, os próprios anarquistas, tá? Porque quem estava do outro lado eram os cadetes, né? Os SR de direita, os mencheviques, e aí os anarquistas iam ser contra, tá? Então, meio que foi PCO aqui, né? Eles não partem da tese do mal menor, eles falam, vocês são livres, só que aqueles caras ali é direita pura e contra a revolução pura, então vocês vão lá mesmo, vocês querem votar, votem lá
nos bolcheviques e nos SR de esquerda. E ele fala que na Ucrânia, de interesse principal era os SR, a The Ukrainian List, que era um mishmash of socialists, chauvinists e nationalists. Isso daqui depois eles vão muito contra, depois, porque isso vira contra-revolucionário. Né? Mas eram, que nem o Pedro fala, todo chauvinismo, nacionalismo vai dar merda lá na frente. Isso aqui é um dos casos, esse número 5 aqui. E o número 9, bolcheviques. Accessing the left bank Ukraine. Enfim, vamos lá. Aí tem, o que eu tenho mais aqui? SP3. Tem mais um print. Então na Ucrânia você tinha o nacionalismo era mais forte, né? Então a gente não está falando lá de Petrogrado, né? Não está falando lá de onde os bolcheviques estão, a gente está falando da Ucrânia. Aí você tem um nacionalismo mais forte porque os caras eram capazes do tsarismo, do Império Russo, e então tinha esse sentimento, a gente é capaz agora dos bolcheviques, lá russos. Então ele vai fazer uma crítica aqui, né? E ele fala aqui, ó, the question of Ukrainian liberation remaining locked into a chauvinist framework. Então ele fala, ó, the heads of this movement, entre aspas, were a really ill-assorted bunch, with the exception of 2 or 3 people who also eventually sold out to German militarism and ended up marching against the revolution. Então ele critica a galera do nacionalismo ucraniano, né? Fala que alguns vão até pro militarismo germânico. Ele fala que esse movimento de libertação ucraniana era burguês e chauvinista, de cabo a rabo. Fala que os caras se comportavam mal com os trabalhadores. E ele vai criticar todo esse movimento. Ele fala que ele vai descrevendo também que os bolcheviques e os SR de esquerda começam a dominar Ekaterinoslav, né? E ele fala que os trabalhadores, isso aqui é isso que eu estou falando, tá? Ele fala, os trabalhadores disseram, nós consideramos os bolcheviques e os SR de esquerda revolucionários por causa das suas atividades durante a Revolução. Nós os congratulamos como militantes ferrenhos, mas nós não confiamos neles no poder. Eles triunfaram nas nossas costas sobre a burguesia, que tentou matar a Revolução com o suporte dos socialistas de direita, dos grupos de socialistas de direita. Então os bolcheviques e os socialistas de esquerda, os SR de esquerda, colocaram seu próprio governo, que cheira o mesmo que qualquer outro governo. Os mesmos que estão nos atormentando por séculos. E não parece que esse novo governo tem qualquer pressa em estabelecer gerenciamento local dos trabalhadores, para que eles não estejam à mercê dos chefes. Então é isso que eu estou falando, direto ele fala que o povo fala alguma coisa assim. Eu acho que alguma ata de alguma reunião representando os trabalhadores, tá? Mas é estranho pra caramba.
Aí tem um print 4 lá do celular. E ele tá falando do bloco de esquerda, né? O bloco de esquerda está dominando já todas as eleições. Aqui está falando que eles vão lá, né, pro Congresso. Essa Central Rada era o parlamento local ucraniano, né? Ó, que ele está citando das forças políticas em Ekaterinoslav, uma administração de marinheiros de Kronstadt, né? Estavam no caminho deles para lutar contra o Kaledin. O Kaledin, pelo que eu entendi, era um cossaco, né? Foi um dos primeiros a se levantar contra o governo bolchevique, logo de cara em outubro. Depois ele acaba se matando, se não me engano, né? Eu estava vendo a derrota já e se mata. Aí ele fala aqui, né, que tinha um anarquista, o Grunbaum, que ajudou muito eles lá, só que ele estava, nessa época ele fala, infelizmente ele estava com os bolcheviques. Ele fala, né, ó, se o Grunbaum não tivesse conduzindo essas negociações, ele mesmo, os líderes bolcheviques, Kivrin, Gopner e Epstein, e também o Popov dos SR de esquerda e outros, não conseguiriam ir a lugar nenhum. E teriam sido expulsos de Yekaterinslav. Que ele fala direto, né? Tipo, os caras usaram. Foi graças aos anarquistas que eles conseguiram isso, e graças aos anarquistas que eles conseguiram aquilo, né? Aí ele fala que ele fez um discurso, my speech raised the ire of the nationalists. E aí falou que os nacionalistas saíram. E aí quando os nacionalistas saíram, o Congresso teve uma pausa para decidir, né, se continuava. Ele fala, é interessante aqui que ele fala que a política aí nessa época aí, ela estava toda baseada em armas, cara. Se você não tivesse um grupo armado ali para defender ali o que você está falando, você podia ser escorraçado do lugar. E aí eu entro nos meus prints aqui que eu estava tirando agora, para encerrar essa primeira parte. Acho que eu tenho 4 prints. Ele fala que tinha um regimento de cavaleiros de São Jorge estacionado lá em Ekaterinoslav. Foi esse aqui que ele fala, que esse regimento sempre vaiava os oradores dos bolcheviques, e o Congresso enviou ele e o camarada Azersky para falar com o regimento. Ele ficou com o pé atrás, porque ele falou que nunca foi vaiado, ele não queria ser, durante os 9 meses de revolução ele nunca foi vaiado. E ele falou que os bolcheviques falaram, você vai ser vaiado, cara. E aí ele foi lá com medo e tal, e falou, e ninguém vaiou ele, todo mundo concordou. E ele convenceu os cavaleiros de São Jorge que iam defender por forças de arma qualquer ataque ao Congresso, em dezembro de 17. E aqui eu acho que é o último capítulo que eu abordo, que é a contra-revolução na Central Rada ucraniana.
Ele fala da Federação de Anarquistas. É aqui que ele fala que eles estavam distribuindo armas da Federação Anarquista. Ah lá, ele fala que o bloco de esquerda via a Federação de Anarquistas como os revolucionários verdadeiros e combateram os nacionalistas ucranianos. Eles pegam armas, o próprio Macron pega um monte de arma e leva para Guillain-Poré, tá? É muito interessante ter uma federação de anarquistas cheia de armas, distribuindo armas para os revolucionários, cara. Aqui, deixa eu ver quantos que eu tenho. Acho que eu fiz só 2, né? Deixa eu ver. Aí ele fala que a organização lá de Guillain-Poré começa a vigiar os seus novos mestres revolucionários. Então eles ficaram de olho no bloco de esquerda. Ó, e aí tipo, falou que a galera lá ficou esperta quando o bolchevique Epstein falou: o proletariado urbano chegou ao poder e nós devemos esperar que ele vá criar seu próprio Estado, um Estado proletário. Nós, os bolcheviques, devotamos toda a nossa força a ajudar eles a criarem esse Estado, porque esse é o único jeito que o proletariado vai atingir a felicidade que ele busca. Isso aqui está dentro do marxismo, né? Era esperado assim. Se os anarquistas não esperavam isso, eram ingênuos, né? Não faz muito sentido. Aí ele fala que nas vilas os camponeses começaram a distribuir as armas. Os trabalhadores de Guillain-Poré interpretaram essas palavras como se o partido bolchevique, abandonando seus escrúpulos, poderia construir seu próprio Estado proletário às custas dos camponeses. Eles começaram a ficar ansiosos. É compreensível porque é o que eu falei do marxismo. Ele se baseia no proletariado. E aí os camponeses ficam assim, desse jeito aí. E eles se armam e se preparam. Falam, ó, nossos inimigos estão as autoridades. De novo, o Macron falando como se o povo, o campesinato, falasse com uma voz só. Estão armados, a gente também tem que se armar. Ele fala que tinha vários. Assim, o exército russo, ele era basicamente feito de camponês, né? Lembrando que a gente está nos 80-20, né? E então o exército inteiro era basicamente camponês. Então os caras tinham um treinamento militar grande. Ele está citando os caras que tinham treinamento militar, que saiu treinando o resto dos camponeses. Só que é interessante isso, eles estão falando que os camponeses estão com medo e tal dos bolcheviques e dos SR, mas a treta mesmo é que a Central Rada ucraniana está tretando com o bloco de esquerda. Isso aqui é interessante, ó. Em Guillain-Poré, em sua região, mais apareciam dúzias de agentes da Central Rada que pregavam guerra perpétua com os Kazakhs. Eu fui pesquisar o que é Kazakhs. Como disse o Mark, não está nem um pouco preocupado em explicar nada. Isso aqui é praticamente um jornal. E Kazakhs eram, pelo que eu vi, né? Vamos confiar no que a falou, nem sempre se confia, muitas vezes sai delirando, mas
Uma delas eu peguei até que eu achei, nossa, delirou, hein? Daqui mesmo, mas enfim, Katsap parece que não. Era um termo que. Acho que tá aqui, cara. Esse Raidax ele viajou. Era um termo dos ucranianos tratarem os russos, né? Origem e significado. A origem do termo é debatida, mas uma teoria sugere que Katsap vem da combinação de Katsap, que significa como um bode em russo. Isso poderia ser uma alusão à barba tradicionalmente usada por homens russos ou uma percepção de sua maneira de ser. Ligação com o islamismo é outra hipótese. Independente, Katsap sempre foi um insulto, um desprezo, desconfiança de atraso e barbárie direcionado aos russos. Então, o que ele está falando aqui é que a galera da Central Rada, né, o parlamento ucraniano, direto chegava a guerra perpétua contra os Katsaps, ou seja, algo meio nacionalista, né, na linha do que ele estava falando antes, daqueles nacionalistas. E aí o povo foi ficando esperto, embora ele comece falando do povo esperto contra os bolcheviques e SS, você vê que o povo vai ficando esperto contra a revolução. É isso aqui que eu estava falando dele se questionando, né? Sobre o que ele tinha que fazer, assumir liderança. Olha lá, ele fala que ele manda os caras lá para a Central Rada para discutir o Left Bloc, o que está acontecendo, investigar. Ele fala que fica claro que a Central Rada, embora liderada por socialistas revolucionários e socialistas democratas, né, sociais-democratas, não tinha só como objetivo expulsar os Katsaps da mãe Ucrânia, mas também varrer todo o último traço da Revolução Social. Aí o Congresso passou a seguinte resolução: morte à Rada Central. Então você vê aqui que no final ele está questionando todos os SRs e bolcheviques, mas ficaram do lado dele de novo, porque eles foram combater a Central Rada. Aí ele fala, né, que em Alexandrov a Central Rada ocupou a cidade para garantir o acesso à ponte Kikaz para os trens que estavam transportando tropas cossacas do fronte externo, lembrando que eles ainda estavam em guerra, né? Os bolcheviques ainda não tinham retirado as tropas de lá, para se juntar ao general Kaledin no Don. E aí quando esse telegrama foi recebido, isso aqui é uma clara declaração, né, da Central Rada de contra-revolução. Falou, ele é bem dramático, né? Às vezes, embora não tenha uma narrativa muito boa, ele é bem dramático aqui. Ele fala que a população inteira, incluindo os jovens e velhos, estavam de pé. Ele imediatamente recebeu mensagem de telefone e cartas de todas as vilas da região de Guliai-Pol. A maioria das mensagens eram breves, mas claramente revolucionárias, e expressavam a prontidão da população de empoderar o máquina nessa crise com a assistência dos melhores membros do grupo comunista, anarco-comunista, que organizava os camponeses. É isso que eu citei no começo, né, que a confiança sincera absoluta do campesinato nele deixou ele perturbado. Ele fala aqui, ó, eu digo o campesinato, não mencionando os trabalhadores, porque na região de Guliai-Poli, o cargo-chefe na revolução era tocado pelos camponeses.
os trabalhadores nessa época eles tinham uma posição mais do tipo espere e veja, né, da revolução. Aí ele fala, eu estava trabalhando como um louco, sem descanso, mas sem me sentir cansado. Aí ele fala, mas a confiança dos camponeses me aborreceu. Eu temia entrar no caminho de guerra. Aí ele fala, somente uma clareza revolucionária, uma clareza que o trabalho revolucionário deveria ser não deveria ter qualquer sentimentalismo, ele fala, do trabalho revolucionário, o que infectou meus camaradas, ele está falando que os camaradas estavam infectados pelo sentimentalismo, me manteve e tirou a ansiedade de seus pensamentos. Aí ele fala aqui, é isso que eu estava discutindo agora há pouco. Eu coloquei a seguinte questão para mim mesmo e para meus camaradas do grupo anarco-comunista. Se eu sou um aderente do anarquismo revolucionário, não seria um grande crime limitar eu mesmo, nessa época de grandes eventos populares, a um papel secundário? Porque isso fica meio claro durante todos esses capítulos, de que os anarquistas acreditam que eles têm que ter um papel completamente secundário, eles têm que deixar o povo se autogerir, né? Então essa é uma grande questão aqui. Olha lá. Isso não deveria exigir de mim que eu siga atrás de outros grupos e partidos que provavelmente vão ser hostis às nossas visões? Um revolucionário anarquista não deveria estar na vanguarda das massas combatentes para ganhá-los para a briga real do trabalho com o capital? Eu recordo que na reunião do grupo ele diz: é hora de colocar um fim nessas reuniões. A época exige ação. Ele fala que nem aplicava ao grupo dele, mas eles deveriam manter isso na mente. Ele fala que 60%, 70% desses camaradas que se chamavam anarquistas estavam se divertindo nas casas dos ricos, nas cidades, e nada era feito entre os camponeses. Isso aqui é uma crítica constante, né, do Marx. Ele fala que eles não vão fazer nada naquelas mansões, não vão influenciar ninguém, e que era triste, mas esse é o jeito. O grupo deles vão trabalhar mais ainda em cima dos camponeses. Aí ele fala aqui, daqui um dia ou menos, os Haidamaks da Central Rada vão descer na nossa região. Esses brutos vão sustentar no topo de suas baionetas a morte da revolução e a vida de seus inimigos. Esse termo que eu falei, Haidamaks, a IA também viajou na maionese, enfim, eram uns cossacos revoltados, historicamente outros grupos ucranianos de revoltados, e ele fala que nesse termo a IA vai falando que o Marx não evoca isso como um espírito de revolta, mas não, claramente esses revoltosos do passado, eles são repressores nesse tempo aqui do Marx, tá? É por isso que eu falei que a IA viajou ali na maionese. E aí vai na mesma linha, né? Ele vai continuar trabalhando no campesinato.
E aí ele recusou o posto de chairperson e se colocou para organizar os grupos, né? Os anarquistas se organizaram os grupos armados, por mais fracos que fossem. Tá? Então aqui a gente encerra o capítulo 19, né? Isso foi no fim de dezembro de 1917. Tá? Ficou claro que a Central Rada ia se unir ao Kaledin e era contra a revolução na Ucrânia. Então vou encerrar a parte 1 aqui, ó. A gente já dá para ver que na parte 2 os anarquistas vão se aliar de novo com os bolcheviques, né? Capítulo 20 ali, já vou adiantando, ó, com o bloco de esquerda contra a revolução. E eu vou deixar para a parte 2 do vídeo, que eu espero ter avançado até o fim desse livro aqui. Tá? Então vou encerrar esse daqui.